Boa noite, boa noite. E aí, minha gente, como é que vocês estão? Entrando aqui para a nossa live, aquele projeto semanal, lembra? Eu com meu compadre Almir, que já está chegando por aí. Onde nós vamos abordar temas relacionados à terapia de casais, também alguns temas particulares, individuais, né? Como é o de hoje eu acho que contempla as duas coisas. Né? Nós falaremos de algo que toca tanto no aspecto pessoal quanto no casamento. Já vou chamar o Almir aqui. Vamos lá, vamos lá. Tá por aí? Tá me ouvindo, Almir? Eu tô, só não apareceu a tua imagem ainda. Oi. Pronto, estamos aqui. E aí, cara, como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus. Está melhor aí? Tô melhorando, tô melhorando. Avisa pro pessoal aí. Tá travando um pouquinho ali. Vamos ver. Tenha um pouquinho de paciência, tá bom? A gente tá tentando conectar o Almir aí, que acho que deve ter dado uma variada lá na internet. Eu suponho que seja dele, não apareceu nenhum sinal da minha aqui ainda. Vamos ver como se dará, como vai funcionar. O Almir perguntou se eu estou melhor. Para quem não acompanhou meu perfil durante a semana aí, estou ainda, tô, né, com dengue. Estava no acampamento na semana passada, no acampamento sênior, servindo, passei mal pra caramba lá. E aí voltei na segunda, na terça, fui para o hospital e tudo mais, porque a dengue chegou chegando aqui. Mas deu tudo certo, já estou me recuperando, né? O Almir acho que precisou sair aí, já deve estar, já deve voltar para a nossa live, certo? Muito bem. Enquanto isso, também a galera vai entrando. Eu vou pedir para você que está por aqui, né? Envie essa live, certo? Envie essa live aí para as pessoas que você conhece, né? Que estão precisando de ajuda nos seus casamentos, na vivência ali, né? Do matrimônio. Hoje nós vamos falar um pouco, né? Sobre a pornografia. O Almer disse para mim que não está conseguindo fazer a chamada. Deixa eu ver se eu consigo chamá-lo aqui. Vamos ver, Almer, se vai funcionar. Chamei, ver se você consegue me aceitar aí. Foi? A imagem. Você tá travado aqui na imagem que você parou para mim também. Motivo é o tema, meu caro. Tá bom, vai lá, vai lá. A gente espera mais um minutinho. Mais um minuto, galera. Pessoal do meu perfil aí, né, os meus seguidores, eu vou fazer a live com a Almir agora às 21. A gente vai normalmente até às 22 horas aqui. E eu já entro em seguida pra gente rezar junto, beleza? Então já fiquem por aqui, já se preparem aí para ir um pouquinho além. Dá uma horinha de live que a gente encerra aqui e eu já entro para rezar com vocês a nossa oração, nosso compromisso de quaresma. Beleza? Se alguém quiser mandar perguntas, clique aqui nessa interrogaçãozinha que deve aparecer na tela de vocês aí também. Mande as perguntas que, na medida do possível, nós as responderemos ao longo da live. Beleza? A mim, vocês estão ouvindo bem? Dê um sinalzinho aí pra gente, por favor. Eu não sei, estou supondo que seja a internet do Almir, às vezes é a minha. Né? Me digam aí se vocês estão ouvindo bem, se está conseguindo ver direitinho, por favor. Vamos ver se eu consigo.
Agora acho que vai. Cara, não tá indo o vídeo. Deixa eu testar aqui umas coisas. Apareceu aqui. Agora foi. Virou aqui, beleza. Acho que agora, se ele ficar de bem comigo, vai. Pronto, acho que agora estabilizou aí. Junte-se a isso. Bom, eu ia falar nossa afinidade com tecnologia, mas a nossa coisa nenhuma. Você tem, né? O analfabeto aqui sou eu. Vou te contar, mas esse Instagram me apronta algumas também, né? Mesmo no decorrer aí. Tá certo, tá Então certo. vamos lá. Eu tava explicando pra galera então que você perguntou se eu tava bem por causa da dengue, né? É, Eu tô naquela fase ainda que tem hora que tá bom e tem hora que dá uma baixada na chave, mas graças a Deus já tá bem melhor. Não tem mais febre, não tem mais dor, mais nada, tá tudo. Passou. pelo menos isso, né? Pelo menos essa febre aí, graças a Nossa, Deus, sumindo aí as dores, já é melhor. alivia, né? Alivia. Meu Já Deus, que alivia negócio ruim, né? Eu bastante. não tinha tido ainda não. O negócio assim é pesado. E aí, meu cara? Vamos lá. Como é que estão as coisas por aí? Me diga. Tudo bem, graças a Deus. Na luta aqui com a Tereza só, né? Hoje. Que a Adria também tá bem, graças a Deus. Estamos caminhando aqui. Joia. E aí, eu não falei pra galera ainda qual que é o tema hoje, né? Mas ele já começa a dar as suas caras aí, né? Porque já começa a travar celular, a conexão já não funciona direito. Deve ser algo que não agrada muito a torcida, né? Não, nunca agrada. Nunca agrada. Toda vez que esse tema aparece, é engraçado, porque até para responder caixinha sobre esse tema é difícil. As É caixinhas travam, né? Quando sério. aparece. Mas né? É próprio da situação, né, que a gente está vivendo. Então, hoje nós vamos falar sobre pornografia, né? Exatamente. Tem se debruçado aí sobre o assunto e aí a gente vai falar um pouco. Vou pedir para você introduzir, né? Para você me falar um pouco do que você tem lido, do que você tem estudado, enfim. O tema da questão da pornografia é uma coisa que me tocou, né, e que me toca no que a gente vai vendo nas experiências, nos casos que a gente vai compartilhando até com alguns outros terapeutas e tudo mais. Porque eu sou de uma geração bem mais anterior às gerações atuais, né? E na minha geração, a questão da pornografia, ela tinha uma barreira natural ali, né? E a gente pode falar assim, pornografia basicamente se encontrava de uma forma impressa, né, nas revistas, e sempre pegar essa informação era algo meio vergonhoso, não era uma coisa muito natural. Isso tem muito a ver, se a gente olhar pelo lado espiritual, com a questão da iniquidade, né, que hoje está reinando, né? Mas hoje em dia essa coisa se propagou. A princípio também era uma coisa que tocava muito ao homem, né? Pouco à mulher. A mulher naturalmente não era dada muito a isso, até porque se nós formos resumir a forma de sair do papel ou são formas diferentes, nós como homens somos mais visuais e a mulher ela se deixa mais assim envolver por um enredo, né? Sim. E eu acho que o nosso ápice, assim, nosso ápice não, né? Que a coisa não é o declínio, na verdade, máximo, né? Mas a coisa sempre pode piorar. Mas um ponto marcante aí da questão de como essa coisa é conduzida para a mulher foi a questão dos filmes lá, não sei quantos tons de cinzas lá. Os 50 tons de cinza. 50 tons de cinza, exatamente. Então, o que acontece? E aí eu vim percebendo que essa realidade está se tocando cada vez mais. Eu trabalho também a gente está começando um trabalho com um grupo de jovens, cada vez mais, também dos lados das meninas, né? E também numa idade menor, né? Por quê? Obviamente, por esse instrumento que nós estamos usando, né? As redes sociais, que é muito fácil. Existem recursos de você se vincular às redes de maneiras que as pessoas que te conhecem não saibam o que você está postando e você poste para pessoas específicas, né? E fora outras ferramentas que existem por aí também da parte de redes sociais que incentivam que qualquer pessoa tanto venda quanto consuma pornografia, né? Recentemente eu estava lendo uma indicação até a partir de um estudo que eu fui fazendo do site do Padre Paulo Ricardo, que é o livro Porn. Ele fala que o que a gente consegue
possível de ser consumido em pornografia em, sei lá, 1 hora que a gente veja hoje, em 5 minutos que a gente vê hoje, há 10, 30 anos atrás, isso precisava de uns 40 dias, de um tempo enorme, assim, né? Esses números eles não são exatos, é só para a gente ter uma Sim. ideia. Lá eles falam dos números exatos sobre isso. E isso inevitavelmente vai tocar no casamento, né? Eu acho que eu vou dar uma pincelada geral, aí depois a gente vai quebrando isso. Vai tocar no casamento porque a pornografia teórica, primeiro que a pessoa acha que o vínculo da pornografia é algo real, né? Isso é o mais grave. Ele trabalha com a imaginação, com algo que não viu. Aquilo que ele está vendo, aquele filme, aquela imagem que foi produzido, de regra geral é uma coisa bem trabalhada, muito bem trabalhada para atingi-lo, né? E aquilo não é daquela forma. Aqueles personagens, numa vida real, não são daquela forma. E aí, quando ele vai ter o seu contato íntimo com a sua esposa, com o seu marido, aquilo não se realiza daquela maneira. E nunca vai se realizar, né, Bruno? Nunca vai se realizar. Né? Sei lá, não sei se é uma comparação infeliz, mas é que nem, assim, nós estamos aqui numa live conversando, nós, de uma certa forma, nos preparamos para isso. Quando na terapia, nós utilizamos as ferramentas, tentamos ajudar as pessoas com as ferramentas corretas para evoluírem e tudo mais, mas se a pessoa vier conviver com a gente, ela vai ver também mais de perto as nossas fraquezas. Sim. Certo? Então, e aí quando você pensa no outro caso extremo desse, então talvez a primeira coisa é essa, a pessoa pega aquilo que é a imagem que ela vê, a história que ela foi envolvida e quer que aquilo se torne realidade. Que não vai se tornar, não vai ser nem com a esposa atual e nem se ele acabar com casar 200 mil vezes depois, isso não vai resolver. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto, né? E a gente pode tocar também depois em algumas chaves para perceber como que isso ocorre. E principalmente entender, porque isso é uma questão dolorida para os dois lados, né? Para o cônjuge envolvido na pornografia e para o que sofre a ação disso, mas que o lado que está envolvido ele está doente. E que é pouquíssimo provável que ele saia disso sem que ele tenha uma ajuda. Sim. Né? Sim. Então, eu acho que esse é o ponto inicial, porque até o inicial, se for falar, dá muita coisa, mas eu acho que essa é uma coisa que a gente pode, por onde a gente pode começar aí. Acho que talvez primeiro tocando nessa questão da evolução, né? Do evolução, muito entre aspas. Como que a gente tem contato hoje? Como que isso é, às vezes, suave e às vezes não tão suave, né? Sim. Eu não sei se as pessoas têm uma clareza, né, a respeito disso. Primeiro que assim, nós vivemos um ambiente extremamente erotizado, né? Perfeito. Coisa essa que foi sendo feita de maneira muito, muito sutil até que a gente chegasse onde a gente está. É um pouco a teoria do sapo na panela de água fria, né? Que você liga o fogo e a água vai esquentando sem que ele perceba, ele morre cozido. Né? Então a gente vive nesse mundo imerso nessa sensualidade, então tudo ao nosso redor transpira essa sensualidade. O acesso à pornografia ele é cada vez mais fácil, né? Cada vez mais barato e cada vez anterior, né, na vida do homem. Né? Se antes o cara, para pegar uma revista, ele tinha que ser pelo menos um adolescente, que se locomovia Exatamente. sozinho até a banca, passava a vergonha que tinha que passar e etc. Hoje, uma criança de 4, 5 anos com o celular do pai na mão tem acesso a essa porcaria com muita facilidade. E eu queria abrir um parêntese para esse ponto que você tocou, que na hora que eu dei o resumo eu não me atentei muito, mas para que os pais fiquem atentos. Por quê? Eu estive conversando com alguns pais e eu tive a oportunidade de ver o seguinte: o pai tinha permitido a criança ver alguma coisa semelhante a animes, né? Aqueles desenhos japoneses. E quando ela percebeu, o que a criança estava vendo era pornografia em matéria de desenho. Então, assim, esse é um alerta, né? A gente já cuida bem dos nossos filhos, né? Tenta cuidar o máximo possível com relação a isso, mas é importante que os pais percebam isso também, né? Esse é um alerta muito grave, porque se uma criança recebe isso, né? Recebe essa imagem, recebe essa informação, isso pode desestruturar ela
Pode, é bondade, né, Vai Bruno? Isso desestruturar. vai desestruturar ela emocionalmente, sentimentalmente, de uma maneira, assim, fulminante, né? Que talvez seja difícil, né? Então o pai tem que ter cuidado, porque às vezes ele está achando que o filho está vendo um desenho, e naquele desenho ali, naquela sequência de vídeos que se vai passar, o desenho está extremamente erotizado. Mas Isso é extremamente. uma coisa, né? Que precisa chamar muito a nossa atenção. Porque assim, a, mas ele estava assistindo um videozinho que era um desenho infantil. Tá bom. Né? O que apareceu na propaganda, né? O que aparece dentro desse próprio desenho, entende? É o que você falou, a erotização daquele desenho. Então você veja uma personagem de anime, né? Que é lá uma menininha, né? Com uma saia minúscula, com uma cintura fininha, com uns seios enormes. Mas peraí, qual que é a necessidade daquela imagem dentro daquele contexto de desenho animado, né? Há e a gente não pode ser inocente em relação a isso. Há uma intenção, né? Ah, sim, uma Há intenção uma clara. intenção, certo? E, e veja, a gravidade de que isso tem pego os nossos filhos cada vez mais cedo, né? A gente, assim, eu acredito que a gente vai levar um pouco mais pelo foco do casamento aqui, né? Adultos e etc. Mas só se a gente fosse falar a respeito disso, a respeito das crianças, a gente teria tema para algumas horas de conversa aqui. É, só, eu acho assim, é até uma coisa que a gente pode tocar numa outra época, né? Porque no outro momento, porque isso pode gerar até um atrito entre um casal. De Uhum. um que compreende que a coisa é grave e o outro que não compreenda, né? E a gente pode levar para outra situação, né, Bruno? É muito fácil, e aí cada um vai entendendo a questão, é muito fácil você manipular uma massa onde as suas paixões são só o que ela sabe desenvolver, né? No livro Libidos Dominante, ele fala isso no primeiro capítulo ali, como uma abertura, né? Que como é fácil... Bom, vou dar um exemplo claro disso, né? Como isso é uma prova concreta. Na recente guerra da Rússia e da Ucrânia, se vocês procurarem aí na internet, a Rússia recrutou, naqueles acordos de parceiros, né? Ela recrutou soldados, se eu não me engano, da Coreia do Norte. A Coreia do Norte, né? Que é o mesmo que são Uhum. equivalentes ali. E aí, no campo de batalha, os caras tiveram acesso a uma internet livre, a uma internet onde eles podiam acessar qualquer coisa, Eles não têm no país deles, que né? eles não têm no país dele. Bom, mas o que isso tem a ver? Isso tem a ver que simplesmente eles tiveram um problema seríssimo porque os soldados estavam completamente fissurados com a questão da pornografia e gerou problema para o campo de batalha deles, Uhum. né? Coloquei isso aí para Sim. questão para ampliar um pouco a visão, né? E aí a questão das crianças também, porque às vezes às vezes inclusive não é nem maldade, né? Obviamente que não é maldade, mas por exemplo, um dos dois não tem essa percepção de que você falou, de que uma coisa pode estar inserida ali com uma intenção já não reta, né? E aí ela acha, não, isso não é nada, não é besteira. E daqui a pouco você vai começar a ver umas atitudes da criança que não batem com aquilo, né? E aí, querendo ou não, isso culmina num problema entre o casal, né? Sim, sim, sim. E Então, uma coisa interessante, né? A gente foi perdendo um pouco a referência, né? Assim, do certo e errado. E isso está muito relacionado com o fato de que a gente foi perdendo a capacidade de dar nome às coisas, né? perfeito. Então, há um tempo atrás, a gente via lá a fulaninha dançando na boquinha da garrafa, a televisão enquadrando só, né, o traseiro dela ali, e ninguém chamou aquilo de pornografia. Isso. E hoje a gente vê as coisas nas redes sociais, né, as meninas com roupas minúsculas ou praticamente sem roupa, e ninguém chama isso de pornografia. Mas isso é Ninguém já pornografia. se acostumou, né? Você Entende? foi fazendo aquela mudança lenta, Exato, vagarosa, não tem exato. E de aí 10 em 10 anos ali. você vai criando um neologismo, você vai criando novas palavras, você vai criando novos termos, você vai criando um olhar diferente, mais moderno a respeito Isso. daquilo, e você deixa de dar Só o nome que o que, demônio tem, né? exatamente. E só que você, como homem, como mulher, continuam sendo
homem e mulher, Homem né? e mulher. A natureza antropológica da coisa não Não, muda. não vai mudar, não vai E o mudar mal além que daqui. ela causa não Exatamente, muda. né? Eu diria assim, com tranquilidade, que 100% dos casos que eu atendo hoje relacionados à traição ou a crises no casamento estão relacionados com a pornografia. Né? Estão Muito relacionados grave. com a pornografia, porque o sujeito, ele não só passa a ter o seu imaginário corrompido, como você falava no início, por aquela coisa fora da realidade, né? Aquilo que acontece num filme pornográfico não é a realidade do sexo, né? Não. Aquilo é uma coisa completamente deformada. Só que o sujeito, os níveis, né, de dopamina vão levando ele a mergulhar cada vez mais profundamente dentro desse processo, dentro dessa estrutura do vício, e que ele vai perdendo os limites e ele vai cada vez mais se afundando em situações piores, mais degradantes. Mais Né? degradante. E Menos hoje, digno, cada vez menos cada digno. vez menos digno. E hoje nós estamos diante, por exemplo, de uma onda, de uma febre de homens que querem ver as suas mulheres tendo relação sexual com outros homens. Entende? Muito E por que extremamente esse cara... concreto isso, Agora, né, Bruno? assim, e por que esse cara quer isso? E assim, isso aparece para mim no consultório a 3x2, isso aparece direto, certo? Só que assim, por que esse cara quer ver isso? Porque esse cara ele tá tão viciado na pornografia que ele não se realiza mais no ato sexual em si. O próximo passo para ele agora é ver aquilo que ele via nos vídeos se realizando na frente dele. Sim. Com Que quem que também ele vai ele fazer não aquilo? vai Que conseguir, né? ele não vai tocar Não na vai, mulher é dele. isso. É. Entendeu? Olha o tamanho, né, do absurdo. Ele vai lá, então, ele vai apelar para a mulher dele para que ela entre nessa situação, para que ele possa satisfazer, né, a deformação sexual dele, a deformação do desejo dele, olhando para ela com outro homem. E outra coisa muito grave nisso, né, Bruno? Eu acho que as pessoas podem dizer assim, não, mas vocês estão falando isso por uma questão de puritanismo, porque vocês são católicos, né? Porque vocês buscam viver alguma coisa. Gente, não é isso, Não é né? de jeito nenhum. É assim, sem dúvida, isso também nos leva a ter essa preocupação, mas não é isso. Basta você atender um jovem, basta você atender uma pessoa que está querendo se ver livre do vício da pornografia, e você vai ver que a pessoa, por muitas vezes, após alcançar o prazer de uma maneira só, ou de uma maneira completamente distorcida, ela cai no chão, ela para ali onde ela está e chora profundamente porque o vazio toma conta por completo dela, porque aquilo não é a natureza dela. Isso. E há inclusive, uma explicação fisiológica, né? Para esse processo, porque na normalidade do nosso dia a dia, nós temos ali, digamos assim, um platô, né? um lugar, um nível normal de dopamina. Uhum. E a vivência do dia a dia, aquilo que nós, né, o nosso contato com o filho, contato com o amigo, o próprio sexo com a nossa esposa, uma comida boa ou coisas, né, equivalentes, eles vão dar para nós pequenos picos de dopamina, certo? São os prazeres naturais ali da vida, e que normalmente vão voltar depois a esse platô. Quando a gente passa por uma situação de estímulo muito agudo, como é o estímulo do uso da pornografia, por exemplo, e vai ficando mais agudo, tanto mais se vai usando, porque quanto mais eu uso, menos eu sinto prazer com aquilo, eu vou querendo coisas mais avançadas, né, digamos assim. Então, eu vou tendo picos cada vez mais agudos. Quando esse pico é muito agudo, quando há a descida da dopamina, ela não desce para o platô, ela desce abaixo, né? Ela cria um Exatamente. delay, né? Ela cria aqui um gap, né, de dopamina. E esse gap é o que traz essa É como se sensação. ela saísse é como não? Ela sai de um êxtase emocional para uma depressão. Exato, Ela, exatamente isso. ela mergulha, ela passa do nível anterior que ela estava, da normalidade. Exatamente isso. E aí isso começa a acontecer na vida do sujeito com tamanha frequência que ele passa a não conseguir lidar mais com a realidade. Entende? As coisas não têm cor, né?
As coisas não têm cor, as coisas não têm sabor, as coisas, né? O peso da realidade fica completamente distorcido. Porque esse cara tá viciado num negócio que é irrealizável, que ninguém vive o tempo todo num pico de dopamina. Ninguém vive. O próprio sofrimento faz parte do nosso dia a dia ali no dia, né? Exato. No período do dia, há pequenas frustrações e tudo mais. E ainda, e entrando por essa mesma linha que você está falando, de a pessoa começar a perder o sentido, né, da coisa, na verdade é perder a vontade, né? Sim. Ela começa a perder a vontade, o ânimo de fazer as coisas que lhe são obrigações naturais, obrigações ali do estado de vida que ela tem, dos trabalhos e tudo. Aí também é engraçado, porque às vezes as pessoas não se lidam, né? Não se tocam para essa, não se conectam, não percebem essa dificuldade. Mas a gente tem casos de pacientes, por exemplo, de que através da pornografia não conseguiu mais trabalhar, porque ele buscava ter prazer, se masturbar 16 vezes por dia. Uhum. Então, assim, o cara não faz mais nada na vida, entendeu? Ele não consegue. E aí já é um negócio que ele perde o controle. É aí que aí, Bruno, eu acho que vale a pena a gente tocar para os casais que possam ver isso e estão sofrendo com o cônjuge nessa prática. Sim. Porque é preciso que o casal perceba que o cônjuge que está sofrendo isso, que está passando por isso, ele perde o controle, ele não é mais livre, ele se torna escravo. Ele se torna escravo e não é mais nem que ele tenha mais o desejo de fazer aquilo. É que ele virou um dependente, né? Há uma série de relatos que dizem que hoje está muito mais complicado retirar uma pessoa do vício da pornografia do que retirar uma pessoa do vício da cocaína. Sim. Às vezes a necessidade de o terapeuta contar com apoio ali de um médico para que possa, um psiquiatra, para que possa receitar remédios que possam ajudar ele a equilibrar, a ir voltando ao normal, a ir retomando a vida dele. E é uma coisa muito frustrante, porque o cara pode lutar 6 meses, quase um ano, e numa queda ele acha que perdeu tudo. Uhum. Entendeu? Então, se ele não tiver alguém lá dizer, calma, vamos lá, caiu, beleza, vamos levantar, junta os cacos, vamos começar tudo de novo. Então, esse processo é um processo muito doloroso. Esse processo é um processo que aí pode afetar, e eu, sinceramente, Bruno, assim, de todos, tenho lido alguns relatos e tudo, né? Mas nós não conseguimos saber até onde isso pode chegar. Até que ponto de desequilíbrio isso pode chegar. Se há uma depressão gravíssima, se há um desequilíbrio pela parte sexual, onde a pessoa envolvida comece a tentar obter um prazer com os outros de maneira forçada, se há um desequilíbrio de diversas maneiras, Todo né? tipo de bizarrice, né? Todo tipo de bizarrice, né? Eu me lembro de uma não faz muito tempo isso, um empresário famoso aí que passou a mão na secretária no elevador, né? Rodou muito na internet aí, né, a situação. No elevador da empresa ali, fechou a porta do elevador, tava só ele e a secretária, e ele achou por bem passar a mão nela. Exatamente. Assim, cara, o que o cara tem na cabeça? Entendeu? Porque assim, vamos lá, olhando para a realidade, né? O que ele achou que ia acontecer? Que ela ia falar, nossa, que delícia, ia travar o elevador e ia transar com ele ali. Foi isso que ele achou. Porque é isso que ele vê na pornografia. Exatamente, é isso que ele achou, porque é isso que ele vê. É a realidade que ele fala assim, toca. cara, é absurdo, será que ele pensou isso? Pensou. E aí você olha um pouco e fala assim, Pensou. É o que está no imaginário dele. É o que ele espera de resposta de uma pessoa que ele tente fazer isso. Entendeu? Não é normal. Para ele ali, né? Para ele ali, exato, dentro da cabeça dele, desse lado meio doentio ali, de tudo que ele já carregou de imagem, é isso que ele espera. Não tem outra coisa, né? E o duro disso, Bruno, e eu acho que aí entra na questão do casamento, né? O mais forte disso é que você vai deixando de amar. Você desaprende a amar. Nós sabemos concretamente que o amor pode ser testado, ele é testado de fato,
naqueles momentos, naqueles pequenos momentos ou grandes momentos de sofrimento, né? Sim. Hoje a gente tem aí publicamente, para as pessoas que conhecem, um caso muito explícito disso, de amor explícito, né? Que é o caso da Deia e do Tiba, né? Que a gente vê assim, eu acho que todos nós, como casais, olhamos o cenário que eles viram desde o primeiro momento, a situação que eles tocaram, e falava assim, meu Deus, é um amor que sangra, né? É É um, extraordinário. é um amor, exatamente, que é extraordinário, que é sobrenatural, porque exige uma graça sobrenatural para ser cumprido, né? Então, quem teve a oportunidade de conhecer o Tiba, uma pessoa super ativa, um cara super disposto a ajudar a todos, né? Eu, particularmente, fui ajudado já pelo Tiba, e a gente vê uma situação dessa, então você vê assim, isso é o amor, Uhum. né? Isso é o amor. Agora, se você transfere isso para entender que o amor é um momento de prazer, e um momento de prazer que uma hora você consegue só, ou você consegue de uma forma mais bizarra possível, você não vai querer se desgastar com seu cônjuge, tentando perdoar, tentando se melhorar, porque já é um processo difícil. A gente não tem ilusão quanto a isso. É um processo gratificante, é um processo que traz um prazer, né? De longo prazo, né? Eu acho que até o Dr. Jorge e o professor Guilherme Freire falam muito isso, né? Aquilo que traz muito prazer imediatamente, a longo prazo acaba dando problema. E o Uhum. inverso também é Exato, verdade, né? exato. Então, o que acontece? Aí o cara não vai ficando cada vez mais, né? De ter paciência com a esposa, de ter paciência com os filhos, de ter paciência com os problemas do dia a dia, né? Então, se a pessoa já tem um perfil, por exemplo, eu que sou um cara que se irrita com maior facilidade, você imagina se isso é potencializado dessa maneira, onde eu posso lá dizer assim, eu não preciso de você para ter prazer, entendeu? Para que eu estou tendo esse trabalho todo? Sim. Porque inevitavelmente vai ser essa conclusão que o cara vai Uhum. chegar. Uhum. Só que ele vai, desculpa o termo, se ferrar. É. Por quê? Porque ele vai entrar numa curva descendente, que é muito. É isso do que você falou da dopamina, né? Sim. Ele vai entrar numa curva descendente que vai chegar uma hora que ele vai estar atirado no chão, sabe Deus de que jeito, e chorando como uma criança, sem poder fazer absolutamente nada, porque ele não tem força nem mais para levantar dali. Cara, você sabe que isso é uma coisa muito interessante, porque assim, eu já atendi paciente com problema de pornografia e eu mesmo tive muito problema com pornografia, né, no passado. Mas o cara falou assim, Bruno, eu tinha náusea. Eu me trancava no banheiro e eu abria o celular porque eu tava na fissura e eu tinha náusea de olhar aquilo, eu não aguentava mais. Mas ele não tem mais controle. Mas ele não tem mais controle. Ele não tem E mais veja, controle. e veja, né, uma coisa que isso que eu vou dizer que é um negócio um pouco complexo, que pode ser uma ajuda, mas também pode gerar um problema, né? Mas eu direi mesmo assim, por minha responsabilidade. Mulheres, né, que estão achando que, mas não imagina, meu marido. Tenha atenção, entenda uma coisa, não para julgá-lo ou para acusá-lo, né? Mas para ajudá-lo. E ajudá-lo é incentivá-lo a buscar ajuda, né? É tornar-se a motivação para que ele busque ajuda. Não é você que vai ajudá-lo. Né? Não é a esposa que vai conseguir fazer com que o marido saia do vício da pornografia. Mas entenda uma coisa, um sujeito viciado, ele não precisa de horas no banheiro. Não. Ele faz isso em 5 minutos. Estava lendo uma matéria esses dias, até preciso procurar aqui. Eu vou caçar, eu guardei em algum lugar. Mas os caras estavam explicando que como tem nos streamings agora, Netflix, Prime Video e tal, você passa o mouse e aparece uma pequena cena do filme. Sei. Né? Que nos sites aí de pornografia, nos streamings de pornografia, tem essa mesma função. E os caras estavam falando que tem ferramentas que medem isso ali, né? 90% das pessoas não passam dessa primeira página. Ou seja, o cara passa, às vezes, horas dentro de um site só naquele estímulo de alguns segundos, né? Que acontecem ali naquela primeira passagem do vídeo, certo? Ele sequer entra, assiste um vídeo
inteiro. Ele passa horas só naquele pequeno estímulo ali, certo? E se masturba inúmeras vezes a partir daquele estímulo que está Daquele acontecendo ali, estímulo, né? certo? Ou seja, a coisa ela é cada vez mais rápida, ela é cada vez mais dinâmica, e o cara precisa de cada vez menos, né? Porque ele está tão viciado, ele está tão mergulhado naquele negócio, que ele já não precisa assim de horas e horas, ou vídeos completos, ou coisas. Não, um estímulo às vezes muito rápido. Às vezes o próprio ambiente, né? Depois a gente pode falar um pouco disso, né? Da questão do ócio e do ritual, né? Uhum. Já levam o sujeito para metade do caminho andado, né? Então, teu E, marido e não precisa de uma, horas no banheiro, não, minha amiga. Teu marido faz isso com muito menos tempo do que você imagina. muito menos. E uma outra coisa muito importante também, Bruno, é que, óbvio que nós, como, inclusive como casados, né, como pessoas que têm o sacramento do matrimônio ali e tudo, ao contrário do que o pessoal que pouco informado a igreja não é puritana no sentido de colocar uma série de taxar, né, a sexualidade ali, principalmente o ato sexual do casal, como algo que deve ser feito, sei lá, ao escuro, 100% de escuro, né, sei lá. Coisas desse tipo que a gente... É engraçado isso, né? Porque isso, as pessoas ficam tão modernas e atacam tanto essas questões da igreja, porque eu ouvia isso lá atrás, quando eu era jovem. E agora, esse argumento ainda não mudou até hoje. Não. Mas, enfim, a gente sabe que na questão unitiva, né, do casal, a sexualidade é extremamente importante. E não há nada de errado que, com bom senso, a mulher se prepare para isso, né, adequadamente e tudo mais. Mas é muito importante, e aí eu acho que é muito importante avisar as mulheres, né? Você não vai conseguir concorrer com a pornografia. Então, cuidado até onde você vai ceder. Sim. Porque eu acho que 100% dos casos, dependendo do que você ceder, você nunca mais vai conseguir recuar. A Não. não ser que você faça um trabalho muito sério, a pessoa perceba o poço do fundo que ela chegou, e aí ele começa um trabalho muito sério de se recuperar, mas vai ser muito mais doloroso. Às vezes é melhor aguentar ou não, ser firme no não, suportar toda a dor de tudo que está passando, buscar apoio e tudo, mas não ceder. Porque senão você cria um problema, aumenta o problema do seu cônjuge e entra você Cria um para você agora. num problema psicológico que pode ser gravíssimo. E veja, muitas vezes, eu acho importantíssimo você falar isso, porque muitas vezes elas têm uma ideia, Almir, de que assim, mas se eu não ceder, ele vai procurar fora, se eu não ceder, ele vai fazer isso com prostituta, ele vai fazer isso com a amante, ou qualquer coisa desse tipo. Como se o fato dela ceder fosse uma solução para o problema que está acontecendo no casamento dela. Veja, todas as vezes, mulheres, que vocês cedem nesse campo moral, né, em coisas tão graves quanto essas, que seu marido viu lá na pornografia e quer reproduzir com você, toda vez que você cede, você afunda junto com ele um pouco mais nesse buraco, certo? Exatamente. Não há, né? Não há nenhum tipo de bem dentro dessa estrutura, entende? Então, assim, não ceda, né? Não ceda. Uma coisa que eu insisto muito com as minhas pacientes, Almer, e aqui, assim, em vários campos, mas eu acho que serve muito bem aqui também, é o seguinte: por que muitas vezes, né, o marido se afasta e causa uma série de problemas, e sai de casa, e vai embora, e vai com a amante, não sei o quê. Em algum momento esse sujeito ele volta atrás. Em algum momento esse sujeito ele tem um lampejo de realidade e ele volta para a esposa, pelo menos para buscar ajuda, né? Pelo menos para dizer, olha, eu tô perdido, não sei, porque ela permaneceu na verdade. Se ela permaneceu na verdade, entende? É justamente ali que ele vai voltar para buscar ajuda. Né? É impressionante ver isso, entende? É impressionante ver isso. Então, assim, quando ele percebe que, por exemplo, quando ele estava lá nas bagunças dele, nas desordens dele, e ela não cedeu aquelas desordens que ele queria, ele percebe que porque existe ali uma referência de verdade, que existe um lugar para onde ele pode voltar. É isso mesmo.
é quase que como uma autoridade, né? Sobre a verdade ali. Ô, Exato. Bruno, eu vi aqui que o padre Gilberto não está vendo, é um padre querido aqui da Canção Nova, e eu queria pedir a bênção dele aí. Muito obrigado, padre, por estar nos prestigiando, é uma honra tê-lo aqui, tá? Amém. Bênção, padre. Sua bênção. Eu Sua vi que ele bênção. entrou também. Falei, bom, você, seu amor, deve conhecê-lo. Conheço, uma pessoa fantástica, um padre fantástico. Então, essa questão mesmo de ele ter uma referência, né? É engraçado, porque se a gente fizer um paralelo aí com as questões da camada, né? Eu acho que a gente vai tocar nas camadas mais baixas no que se refere à capacidade da pessoa, a necessidade de ela ser aprovada, né? Sim. Porque é quase que como o cônjuge que quebra esse pacto de fidelidade e começa a se perder na pornografia, ele se torna quase como um adolescente quando começa a se desviar dos valores morais que os pais ensinaram e que os pais têm que segurar a onda e dizer, não, ó, aqui não vai fazer isso não. Porque na hora que ele bater no fundo do poço, ele vai saber dizer assim, olha, talvez seja na hora que bater no fundo do poço, né, Bruno? E ele vai, ou nesse momento de um insight, de uma graça especial que ele tem, de olhar e dizer assim, não, peraí, eu fiz tudo o que eu queria até aqui. E esse prazer não está ficando, não está me preenchendo. Lá onde eu estava, aquilo era mais de acordo, me respondia, me preenchia. E aí é isso que você falou, eu acho que e aí nesse momento é a hora que ele retorna, né? Que a gente sabe que é uma luta, que não é uma garantia de ganho de nada, mas que a esposa, né? Normalmente nesse caso a esposa principalmente, tem que ficar firme ali, não ceder, para que ela possa poder nessa hora acolhê-lo e aí, né, com a graça de Deus, começar um processo de caminhada, né, de retorno, de restauração, né? E uma coisa, Bruno, que me toca muito, né, me deixa muito angustiado, digamos assim, né? Como isso está tocando as mulheres, né? Como isso está chegando às mulheres. Porque, veja bem, hoje, e talvez de uma forma indireta, tá? Conheço um caso específico de uma pessoa, de uma esposa que tinha 2 filhos, um casamento já um certo tempo, ali uns 4, 5 anos, por aí, um pouquinho mais, e se deixando seduzir pela questão da pornografia, ela simplesmente abandonou todo mundo, né? E assim, com a justificativa, a famosa justificativa, né? Eu preciso ser feliz, né? Nossa, isso é de matar, isso é Essa acabar. frasezinha, Essa toda frase vez que eu de hoje escuto, já me irrita profundamente. toda vez que eu escuto ela, eu penso no demônio gordão sentado numa cadeira assim, rindo com a barriga balançando, sabe? Inevitável para mim essa imagem. Toda vez que eu escuto essa frase, eu penso pelo infeliz, né? Tá ele lá rindo dessa situação. Com certeza. Como, né? Como que rejeitando o seu próprio instinto, como que rejeitando aquilo que é do seu ser. Eu acho que esse é um trabalho, né? Quando a gente pega uma pessoa que está nessa luta, né? Mas que teve esse insight que você falou anteriormente, como que, assim, minha filha, você não vai conseguir ser feliz desse jeito. Não. Mas nem que você tente todas as possibilidades, milhões existentes. Você vai se afundar num processo de solidão, e você pode estar cheio de gente ao seu redor, satisfazendo todos os seus prazeres, todas as suas vontades, e você vai estar numa profunda solidão. Quantas pessoas, Bruno, a gente viu, aí a gente consegue ter como exemplo algumas pessoas que são aí, né, famosas e tudo, que no auge, né, tendo milhões na conta bancária, tendo mulheres bonitas ou homens bonitos ao seu redor, tendo todos os prazeres possíveis e de repente, você vê a notícia, né? De repente nada, né? De repente absolutamente nada, né? Não é assim. Você vê a notícia que a pessoa está internada, Sim. está numa clínica tentando se recuperar, né? Porque isso não preenche. Eu acho que se a gente pudesse trabalhar um ponto fundamental é isso, porque isso não vai lhe preencher. Isso vai lhe trazer uma profunda tristeza,
uma profunda depressão, um profundo desânimo, e que Deus lhe livre de um momento de uma depressão tão grave que você desista de você. Uhum. Né? Eu acho que isso é importante. Não é, gente, sabe? Não é uma questão onde o nosso foco, quando a gente fala isso, que é uma coisa, o meu foco específico, né, que é uma área que eu estou estudando para cada vez mais lidar com ela, né? Sinceramente, o meu foco não chega nem ser o moral, apesar de a alma ser a nossa preocupação final. Mas é porque, assim, a pessoa não vai ter nem a condição de perceber que ela tem alma, de perceber que ela é chamada a algo superior. Completamente Ela atualizado, né? e vai, Bruno, de um nível que é o nível animal que nós somos, nada de errado, né? Que a gente necessita reproduzir e tudo mais, mas ela vai começando a mergulhar no nível, digamos que infra-animal. Sim. A ponto que aquilo que, teoricamente, se você olhar a realidade, você devia saber que, no mínimo, qualquer animal tem o sexo para reprodução, ela perde esse freio. Ela perde essa noção, e isso começa sendo uma diversão, como o padre Paulo Ricardo fala isso, né? Começa sendo um playground, né? Para de ser Sim. reprodução, vira playground, e daqui a pouco esse playground vira uma própria experiência dos últimos círculos dantescos ali, né? De sofrimento e dor, porque nada mais faz. E aí Porque, assim, que você desconsidere, para nós católicos isso não é possível, mas que você desconsidere o aspecto procriativo, que você considerasse apenas o aspecto unitivo, entende? Onde eu me entrego ao outro no ato sexual, né? Para que nós nos unamos como casal, né? E aí, dentro da teologia do matrimônio, há um campo belíssimo, né, a respeito disso, do quanto o casal gera vida, não só vida como na figura do filho, mas vida para o mundo, né, a partir da comunhão do casal e etc. Perde-se, inclusive, isso, porque o outro passa a ser pura e simplesmente um objeto, né? O Olavo insistia muito nisso, né? Esse tipo de sexo que a gente vê hoje, ele não passa de uma masturbação a dois. Exatamente. Exatamente. E cada é vez engraçado. mais bizarra. E é uma coisa que você falou, que recentemente eu, atendendo uma pessoa, tive a oportunidade de ver. Ela tinha o desejo de ter filhos, tem um impedimento de saúde e tudo mais, mas ela consegue fazer a experiência dessa questão da fecundidade, mesmo sem ter uma fecundidade biológica. A união que ela tem com o esposo, apesar de estarem sofrendo com esse problema, de terem o desejo de terem filhos e não estarem conseguindo fazer isso, ela gera uma fecundidade onde os jovens que ela lida lá no grupo, que ela lida com eles, os jovens que ela toca no trabalho ali, que o marido conversa e tal, que se torna amigo, ela está gerando frutos. São jovens que veem os dois, veem como um testemunho e se encantam pelo casamento e caminham para o casamento a partir daí e se aconselham com eles, né? Então, assim, essa fecundidade, isso para mim é uma prova extremamente concreta, né? Apesar de que quem não quer ver não precisa de prova, né? Continua não vendo. É uma prova extremamente concreta de como que a fecundidade da união sexual, de uma vida sexual equilibrada, ela toca as outras pessoas inevitavelmente. Sim. Inevitavelmente, né? E que esse desequilíbrio da questão da pornografia é muito grave. É muito grave. Se você que vai ver esse vídeo uma hora, a gente, né, depois a live fica aí, a gente está devendo corte da outra ainda, mas que a live fica aí. Se você ver esse vídeo, é importante que você entenda isso. E Bruno, o quanto que você vai vendo o cara que é homem, que é jovem, se apagar. Sim. Ele vai ganhando um olhar meio perdido, um olhar meio distante, ele vai ganhando uma fraqueza, né, que é natural do jovem, principalmente do menino, né, do menino que está se formando homem, que é aquela vontade de disputa, de luta, de ganhar, né?
É aquela tal história, né? O cara quer ganhar até no palitinho, Sim. né? No normal. Mas aí o cara vai entrando numa apatia, numa perda de energia, que ele não consegue mais se envolver com isso e ele vai virando, né? Walking Dead da vida aí, né? Vira um... Um zumbizão, né? E que é uma coisa terrível, terrível. Você mata a alegria do jovem. Você mata o espírito, né? Você mata o espírito. Você mata o espírito. E A é curioso pessoa... porque, assim, o sujeito vai perdendo uma série de capacidades e de forças, né? Assim, porque esse cara, por exemplo, o pai de família, ele vai perdendo a autoridade sobre a família. Ele vai perdendo a Uhum. capacidade de lidar, de resolver questões próprias da sua casa. O sujeito que está estudando, ele perde capacidade cognitiva. Aliás, perde de fato, né? Isso já Ele há perde de fato, estudos, né? né, que mostram, assim, perde neuroplasticidade, enfim, perde de fato capacidade cognitiva, né? O Memória. sujeito que tenta buscar uma vida religiosa, né, ou que tenta minimamente viver uma vida cristã correta, ele vai perdendo energia, a capacidade de viver isso, de fazer isso, né? Porque ele vai sendo enfraquecido, ele vai sendo minado nas suas forças pela presença desse negócio. E a gente não deve esquecer que é gravado em nós o que é certo e o que é errado. Sim. Entendeu? Então, vou dar um exemplo bobo aqui. Você está trabalhando ali, de repente surge uma notícia interessante do negócio lá de um problema econômico mundial. Aí você para e vai olhar. Aí você percebe, existe uma coisa da sua responsabilidade que está gravada em você que você diz, opa, peraí, eu não posso ficar perdendo muito tempo aqui. Eu vou voltar. Né? A pessoa, por mais mergulhada que esteja na pornografia, pelo menos até onde eu vi, ela não perde essa capacidade de saber que ela está errada. Ela não perde. Mas ela tendo essa capacidade de saber errada, como a vontade dela está tão deteriorada, ela não consegue reagir para isso. E esse é um processo que naturalmente vai levar uma hora de ela olhar para ela e dizer assim, eu não sirvo mais para nada. Entendeu? Eu não consigo atender aquilo que eu sou chamado. E aí eu acho que entra uma coisa, a gente já tá caminhando para o final aí, mas aí eu acho que entra uma coisa importante de se entender, tanto homens quanto mulheres devem entender isso. Trata-se, de fato, de um vício contra o qual o sujeito, em determinado momento, perde as forças. Perde. Né? Não é Ele não mais vai uma conseguir sozinho. opção. Não é mais uma opção. Você sabe que eu me lembro, toda vez que eu penso nisso, que eu converso com alguém a respeito disso, eu me lembro de um jogador de futebol famoso aí, que, bom, é público, aquele Casagrande, né? Ele mesmo já falou disso tantas vezes. Casagrande viciado em cocaína, eu me lembro de uma entrevista que ele deu, dizendo, lá, depois já, né? Segundo ele, recuperado, né? Mas ele dizendo que ele ia para casa de amigos e se ele tivesse vontade de ir no banheiro, ele entrava no carro e ia para casa dele. Pô, mas peraí, né? Você tá na casa do seu amigo, você sabe que ali não tem a droga no banheiro. Ele fala assim, eu sei, mas é o ambiente. Era o ritual de estar num bar, de estar em algum lugar e de ir até o São banheiro. os gatilhos, né, Bruno? Né? Então, assim, o gatilho fica tão enraizado no sujeito, ele está tão preso àquele vício, né? Que mesmo depois de tratamento e etc., ainda há questões com as quais ele não vai conseguir lidar, ele vai precisar simplesmente extirpar aquilo. Então, assim, se ele estava na casa de alguém, ele precisava... E a Ele ideia é fugir mesmo, né, é, nessa hora. você entende? Porque não tem... se você tem, por exemplo, um ritual, né? E aí quem sofre com qualquer tipo de vício vai reconhecer isso aqui. Você tem um ritual. Você para fazer determinada coisa, você já sabe que você vai, por exemplo, para o banheiro para consumir a pornografia, ou que você vai se trancar no quarto. Tem um ritual, entende? Se você não se policiar, né, quanto àquilo, não quebrar aquele ritual, você muito Quanto provavelmente vai dar... os atos que precedem aquilo. Os Exato. pequenos atos que precedem aquilo. Que aí você vai dando os sinais para todos os gatilhos que vão sendo liberados Uhum. naquele processo. E note-se, né? Um viciado, uma vez viciado, você sempre vai lidar com o vício. Entende? Você sempre vai lidar com isso. É Sempre pro resto da vida. haverá para o resto da vida.
sempre haverá uma determinada dificuldade, sempre haverá um É, determinado gatilho, né? é Sempre será. o que o pessoal do AA fala, né? Do Alcoólicos Anônimos, né? É por hoje, não sempre, né? Exatamente. É por hoje, não sempre. Sim. Bruno, eu queria deixar aqui um ponto muito importante. Todos nós estamos sujeitos a cair no vício da pornografia. Sim. Hoje em dia, com uma facilidade muito maior, mesmo quando nós não queremos, né? Porque às vezes pode unir alguma coisa do nosso imaginário que nós vivemos, que nós absorvemos lá atrás, que a gente não conhece ainda, com um fato que possa acontecer inesperado e isso disparar o início de um processo de vício de pornografia. Mas eu queria falar do fundo do coração para as pessoas que estão ouvindo, né, que estão ouvindo esse vídeo, que principalmente que assim, que se elas puderem partilhar, para que as pessoas que têm esse problema, sejam elas pais de família, jovens, religiosos, né, sejam elas de que área for, que elas dizer uma coisa muito clara: se você não rasgar as suas máscaras, tirar as suas máscaras, para alguém que possa lhe ajudar, vai ser muito difícil de você reverter essa situação. Uhum. Então, assim, se você tem esse problema, ele está no começo, seja como jovem, seja no casal, seja como religioso, seja o que for, procure uma ajuda imediata, né? Alguém que possa lhe acolher, lhe acolher primeiro, e aí que possa iniciar com você um processo de auxílio para que você saia disso. Para que seja o refúgio, inclusive, às vezes, de você fazer isso que você deu como exemplo aí do Casagrande. Espera aí, cara, agora é hora de eu me esconder aqui. De pegar o telefone e ligar para o cara e dizer assim: conversa comigo agora que eu não posso fazer outra coisa a não ser conversar com alguém. Entendeu? Porque é um termo pesado, né? Mas essa desgraça, porque é a falta da graça mesmo, por completo, né? Essa desgraça da pornografia, ela nos enfraquece, ela nos torna cada vez mais egoísta e nos tira a nossa capacidade de amar. Sim. Quase que elimina ela. E se há uma coisa que não se consegue melhorar, nós não vamos melhorar absolutamente nada, nem ninguém, a não ser que a gente tenha a capacidade de amar. Sim. Né? Sim. Eu acho que isso a gente está terminando aí. Eu acho que é um recado que eu deixo, porque foi que nem você falou, você teve problema já um pouco, eu tive problema com isso também. Então, eu não estou falando de uma coisa que é um livro de regras, eu estou falando de uma experiência vivida. Né? Sim. Então, a gente se põe à disposição aí para ajudar as pessoas, porque precisa. E, infelizmente, cada vez mais jovens estão chegando nisso. Talvez muitas vezes, talvez até antes dos 12 anos, já está tocando nessa realidade. Né? Segundo, eu honestamente não sei de onde, eu não me lembro qual é a fonte que o Jorge tirou, mas também a gente pode conferir isso e trazer. Mas o início, né, o primeiro contato está por volta hoje dos 4 anos. Meu Deus. É assustador, né? É assustador. Pensar que eu tenho em casa um de 13, um de 11 e um de 3. Que eu tenho uma menina de 5, né? Não é? É assustador pensar que assustador. Cada vez mais cedo, você olhar para uma criança de 4 anos e pensar que num número assustador elas já tiveram acesso à pornografia. Tem que ficar muito atento aos sinais. As esposas, especialmente, converse com muito carinho se o celular do seu marido é intocável. Né? Isso é um sinal muito grave. Né? Esteja atento, não crie neuras, mas esteja atento. Né? Converse com ele, perceba os detalhes, porque é uma coisa muito triste. Né? Mas que é possível de ser revertida. Sim. É luta, mas é possível de ser revertida. E assim, casamento é isso, né? É luta. É luta. Né? Ô, Mir, vamos tirar aquele print aí pra gente não ter que postar aquela foto com a cara amarrada que nem a gente fez na semana. Nossa, ficou feio, hein? Manda aí. Fala aí quando é que foi pra tirar, que tá bom. Dá um sorrisão aí. Aí, acho que foi. Outra vez a gente teve que tirar foto um com a boca aberta, o outro com cara feia, pra poder
postar. Meu cara, Beleza, Bruno. acho que foi muito bom, né? Galera, a gente fica à disposição nos nossos perfis, né? Tanto eu por aqui quanto o Almir lá no perfil dele. Chame no direct, né? Mandem essa live aí para os seus amigos, para os seus maridos, para as pessoas que vocês sabem que precisam, né? Ou até que você não sabe, mas desconfia. Enfim. Manda, né? Olha que interessante, eu vi esses dois aqui falando a respeito disso. O jeito saberá se identificar, né? Se é um problema que é. Tá bom? Perfeito. Fica com Deus, meu Um cara. abraço, Bruno. Até Boa mais. semana aí, vamos para frente. Tchau, tchau. Fica com Deus. Tchau, tchau.